Olá, amigos do canal Importante é Saber. Estou voltando aqui para fazer mais um vídeo para vocês, dessa vez retornando no tema que foi destaque no último dueto dos canais Democracia Brasileira e o Importante é Saber, que é esse confronto existente aí entre a Ucrânia e a Rússia. E eu já vou entrar direto no tema para ser um vídeo curto e um vídeo autoexplicativo. Gente, antes de mais nada eu queria conceituar o que está em jogo. Primeiramente, o que é a OTAN? A OTAN foi um organismo criado em 1949, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, que de alguma forma tentou e teve como principal fundamento de criação o bloqueio ao avanço socialista pela Europa Ocidental. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tivemos a criação de um bloco socialista na Europa, envolvendo aí a Alemanha Oriental, a Hungria, a Romênia e outros países que, por questões geográficas, ficaram alinhadas à então União Soviética. A OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos, era um bastião, uma forma de interromper esse avanço socialista na Europa do pós-guerra. Entendido? E a Rússia? Bom, a Rússia era um dos maiores países que compunham essa União Soviética, até o começo da década de 90, quando a gente teve o fim do comunismo, o fim da União Soviética. A queda do Muro de Berlim acentua toda essa história marcante aí que levou ao fim do socialismo soviético. E com esse fim do socialismo soviético, a gente tem claramente na Rússia a perda do protagonismo. Aquele país de dimensões continentais que rivalizava de igual para igual com os Estados Unidos, perde força e deixa de ser um dos líderes mundiais existentes no planeta Terra. E que recentemente tem aí acompanhado o crescimento da OTAN, que mesmo com o fim da União Soviética continuou a existir, continuou a capitanear novos países, muitos deles países que compunham o bloco de ferro da União Soviética e países que compunham a própria União Soviética. Exemplo claro disso aí é a Letônia, a Lituânia e a Estônia, que foram incorporadas à OTAN. E gerando toda uma preocupação à União Soviética, que se vê cada vez mais cercada de países que nasceram para combatê-la, apesar de que hoje ela não tem mais a ideologia tão criticada pelo bloco ocidental. E a Ucrânia? A Ucrânia também é uma ex-república soviética, se tornou independente aí em 1991, um país que tem uma riqueza mineral e energética extraordinária, é um dos solos mais ricos da Europa, e que perigosamente também se alinha muito hoje em dia ao neonazismo. Não que o governo dela seja neonazista ou de milícias, não. Mas, até por conta desse combate com a Rússia, que já vem de longa data, desde a incorporação da Crimeia em 2014, a gente tem na Ucrânia o surgimento desses grupos combativos que nasceram principalmente para combater a Rússia. E que hoje em dia começam a se aliar ao governo constituído para impedir o avanço russo no solo ucraniano, gerando um crescimento desse movimento neonazista que também é perigoso. Tá? Não é porque a Ucrânia ela foi injustamente agredida e atacada que podemos defender um movimento que matou tanto na Europa e em todo o mundo. Então, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Esse é o contexto que eu estou trazendo para vocês. E, por fim, o quarto personagem, né? Temos a OTAN, a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que de bonzinho não tem nada, a gente sabe disso. Vamos parar de achar que os Estados Unidos é a polícia do mundo, é o país que está para defender a democracia, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Não. Os Estados Unidos ele tem um fim econômico. Ele quer ganhar com tudo e com todos, pouco importando a quem seja. E eu não vou nem falar tanto dos Estados Unidos, eu vou deixar uma indagação aqui para você que está vendo esse vídeo pensar. A gente quer estimular o pensamento. Gente, a guerra ocorre porque a Rússia não quer um país da OTAN tão próximo ao seu território, né? E isso acho que aconteceria também com a Bielorrússia ou com a Finlândia. Se algum desses outros dois países, de alguma forma, tentasse se aliar à OTAN, talvez também tivéssemos problema. E esse é a principal justificativa da Rússia. Agora, voltando aos Estados Unidos, vamos pegar o México. Digamos que hoje tivesse um grande bloco econômico, político e militar formado entre a Rússia, a China, a Venezuela, Cuba, a Coreia do Norte, e o México, por algum motivo, resolvesse se aliar a esse grupo, receber apoio militar, apoio bélico,
Vocês acham que os Estados Unidos iria aceitar que o México, país fronteiriço a ele, se incorporasse a algum organismo internacional defendido por China e Rússia? Gente, é claro que não. Também teríamos o que está acontecendo na Europa estaria acontecendo na América do Norte. Prova disso, e para finalizar o vídeo, que em 1962 a gente quase teve a Terceira Guerra Mundial, quando Nikita Khrushchev, ucraniano, que na época era o líder da União Soviética, resolveu instalar uma base de mísseis em Cuba. Base de mísseis essa que ficaria ali próximo de Miami e que poderia destruir os Estados Unidos. Os Estados Unidos deixaram, Cuba era um país livre, um país independente, e nem por isso os Estados Unidos permitiu que essa base fosse ali instalada. Teve toda uma negociação para se evitar uma terceira guerra mundial. E é isso que a gente está vendo agora, uma carência de negociação e um flerte com uma terceira guerra mundial novamente. Uma guerra perigosa que com certeza traria muitos mortos. Mas essa é só minha opinião, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve. Isso ajuda demais o canal a crescer, a trazer novos vídeos e a voltando a falar de assuntos interessantes, tá bom? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.